Se liga na lapada. Você disse, eu sou da África, e você está surpreso que nós, africanos, adoramos um homem branco. Sim. E eu respondi, vocês muçulmanos colonizaram muitos países e impuseram o Islã e um deus da Arábia sobre esses países. Alá não era conhecido na África, era conhecido apenas na Arábia, por causa da língua árabe, certo? Os judeus nunca mencionaram Alá em todos os seus livros. O mais próximo que você pode encontrar é Elá, que não é o mesmo. De qualquer forma, o nome Alá não é conhecido por nenhum dos profetas anteriores. É um nome novo. E de acordo com a Torá, não devemos seguir um deus que não é conhecido por nossos antepassados. Eita. Agora, ao você dizer que nós, africanos, adoramos um homem branco, isso mostra que você está sendo ignorante. Exatamente. E digo isso com respeito. Por quê? Porque o cristianismo não vem da Europa, vem de Israel. E os israelitas não são brancos. O fato de algum idiota ter feito uma imagem de um homem branco com barba vai contra a Bíblia. Então, você não deve chamá-los de cristãos e não deve impor isso a mim. Toma. Você não me conhece de lugar nenhum e ainda assim diz que eu adoro um homem branco. É por isso que eu disse... Coloquei esse vídeo aqui porque eu acho interessante, não só nessa discussão, mas em qualquer outra. Quando você não tem o conhecimento, sua emoção, e você julga todo mundo à sua volta como se fossem pessoas estúpidas, porque você acha que você sabe muito sobre a coisa e você não dá oportunidade de ponderar, você só é um ser enganado, histérico, e que você solta coisas que você te faz obrigado, te faz ser obrigado a passar vergonhas como essa. Tem uma frase que diz assim, ó: é melhor que as pessoas pensem que você é tolo do que você abrir a boca e acabar com a dúvida delas. Todas as pessoas, quando você vai falar com alguém, tem que se falar com muito respeito, porque a gente nunca sabe a outra pessoa, e muitas vezes a gente está reproduzindo, presta atenção nisso, a gente está reproduzindo aquilo que nós ouvimos, e porque concordou com o que eu tenho no meu coração, que muitas vezes é um engano, ou é uma mensagem incompleta, ou uma ideia incompleta, você acaba dando força e emoção àquilo, e você acaba jogando na cara das pessoas como se fosse a verdade absoluta. Só que você não percebe que a sua realidade, às vezes, não é a realidade verdadeira. E aí acontece que nem esse show que esse rapaz deu nele. Ele não discutiu com nenhuma outra forma, mas o cara citou uma imbecilidade. Como muitos falam para mim assim, você vive uma religião romana. E aí você percebe o tamanho da ignorância e da imbecilidade da pessoa que fala uma coisa dessa. Na verdade, ela nunca parou para pensar no que ela está falando. E ela acaba promovendo. Se bem que eu não sigo religião nenhuma, né? Eu sigo a pessoa de Cristo que me leva a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que só há um caminho entre Deus e os homens, Jesus. Né? Só um único caminho. Nenhum outro homem além dele tem poder para levar o homem até Deus. Então, eu creio nisso e eu sigo isso. E quem não crê? Quem não crê não tem problema. Cada um escolhe o que quer. Mas sempre se tem... isso é uma máxima em qualquer lugar. Chegar com simplicidade, você pode colocar seus questionamentos, você pode não concordar e não tem problema nenhum nisso, é até muito bom, né? Desde que você tenha só fatos sólidos e não sentimentais. Como eu ouço muitas vezes aqui, né? A pessoa chega para mim falar afirmações e eu pergunto assim, por exemplo, até agora que está bem latente, a questão do povo palestino e Israel. E eu pergunto para as pessoas, você já foi ali? A pessoa nunca foi, ela nunca nem saiu do Brasil. Às vezes eu pergunto para a pessoa assim, você já pisou lá? Né? Geralmente pessoas descendentes, né, de árabes ou de pessoas da região ali, a pessoa nunca foi lá, ela nem sabe como que é, mas ela afirma coisas, mas a mídia fala. Então você concorda com uma mídia declaradamente tendenciosa em todas as direções, tanto contra quanto a favor, e aí você leva isso como verdade, afirmando com a sua vida uma coisa que você não conhece. É uma coisa nessa situação. O rapaz foi falar para ele ali que ele segue uma religião europeia. Olha o absurdo, cara. Isso é muito básico. E um Deus, ele sendo negro, adora um Deus branco. E aí ele tomou uma aula ali, com muita simplicidade de educação, mas ele conseguiu mostrar ali muito claramente que Jesus não é pautado, isso é o básico, né? No caso dele ali, Jesus não é pautado pelo que a forma que as culturas enxergam. Está muito claro de onde que ele veio, né? Está muito claro o conhecimento simples de que como ele se apresentou, como ele se revelou, né? Então, quando fala desse tipo de coisa, e aí ele foi obrigado a ouvir, né? Uma coisa que eu acho interessante, né? Que é uma religião árabe, né? Tanto que todo lugar que o islamismo chega, ele tende a sufocar a cultura local, acabar com a tua cultura local, no que se diz respeito à comida, no que se diz respeito à roupa, no que se diz respeito a toda a estrutura social. Ele tem que fazer em qualquer lugar do mundo que o islamismo chega e ele toma uma certa autoridade local, como tem acontecido na Grã-Bretanha, por exemplo, ele tem que mudar toda a estrutura dali. Por quê? Porque é uma religião
né, pautada por um povo só, porque, como os próprios muçulmanos dizem, o Alcorão ele foi escrito em árabe, ele tem que ser recitado somente em árabe, ou seja, se for segundo a cosmovisão islâmica, tem que se anular os outros idiomas que revelam a maneira com que aquele povo enxerga a vida, né? É como, por exemplo, se chegar aí no Brasil e você passa perto de uma pessoa e fala assim, depois você pinta lá em casa. E aí um estrangeiro ouvindo isso vai achar que vai pintar de verdade. Aí você explica, não, pintar significa que vai passar lá. Por quê? Porque o que eu falo expressa a cultura que eu vivo, ou a cosmovisão que eu tenho. Se eu chego com outro conceito, com uma outra ideia e tento se implantar aqui, eu vou ter que anular a minha forma de ler, de falar, de ler o mundo. Então, é uma religião para árabes, que traz inclusive roupas e costumes que não se encaixam, por exemplo, no Brasil aí, ou na América do Sul, por exemplo, abaixo do trópico, país tropical, né? As roupas não se adaptam ali porque no deserto é muito útil você usar uma roupa cobrir todo o corpo por conta da umidade, não perder a umidade do corpo, né? Areia, proteger o rosto, proteger é muito bom, é muito que se usa assim, muitas roupas, por isso você vê o árabe usando muitas roupas. Só que você vai para um país tropical extremamente quente e úmido, aquilo ali é extremamente desconfortável e desnecessário. Mas trazem uma ideia que está parada no tempo, porque ela não avançou. O islamismo, ele parou ali, a ideia cultural parou no tempo, né? Hoje você vê, por exemplo, no país árabe, homens usando chinelo, calça, né? Camiseta, hoje tem carros, antigamente não tinha, né? Você tem um tipo de comida que hoje em dia é diferente. Então, é uma religião totalmente árabe que fez isso na África toda, tem feito em vários lugares, e ele foi julgar o outro de que o outro, na verdade, estava abandonando a própria cultura para adorar um Deus europeu e branco, o que é extremamente errôneo. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente primeiro tem que ter conhecimento básico daquilo e tratar com respeito. Tratar com respeito todo mundo. É por isso que eu sempre falo uma coisa que é interessante. Eu sempre falo que tem que haver, para que se haja, né, liberdade religiosa, presta atenção, só debaixo de um Estado que não tenha o poder religioso, ou no mínimo, um poder onde as leis baseiam no Evangelho. Você vai ter liberdade religiosa. Diferente, por exemplo, no islamismo. Que se você tiver um país, você pode procurar os países que têm a lei islâmica, a lei Sharia, como base, porque o país todo é um país islâmico, procura a liberdade religiosa desses países. Você não vai encontrar. Então, é algo muito interessante, é algo para se pensar, e cada um faz a escolha que acha que é melhor para si, né? Com todo respeito, com todo carinho, cada um vive o que acredita, caminha como acredita, claro, ninguém eu não creio em Deus, eu sou devoto de uma árvore. Cara, o problema é seu, tranquilo, fica à vontade. Mas a gente tem que pensar com racionalidade para que a gente não propague, não promova, né, tantos absurdos, e em alguns casos a gente vê escancarado a ignorância e a incapacidade de raciocinar às vezes de forma simplesmente lógica, né? Então, achei muito interessante. Acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso.